Glória a Deus. Queridos, Salmos 1 diz assim, o título da minha Bíblia diz assim: os justos e os ímpios. O verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você pode repetir após mim o verso 6? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Queridos, se vocês quiserem colocar um título para essa palavra, vocês podem escrever assim: é sábio. É um título meio comprido, mas amém. É sábio quem anda no conselho do justo. Amém. Amém, queridos? É sábio quem anda no conselho do justo. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de dois caminhos: o caminho do justo, Edson, e o caminho do perverso, o caminho do ímpio. Irmãos, aqui neste salmo nós destacamos a importância desses dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. Queridos, o justo, a pessoa que é justa, ela vai procurar andar pelos conselhos da palavra de Deus, ou, se nós formos além, pelos conselhos das pessoas mais velhas, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, aquelas pessoas que já viveram mais do que nós, aquelas pessoas que já viveram muitas experiências na terra que talvez eu e você ainda não vivemos. Então, quando nós sentamos para ouvir uma pessoa mais idônea, mais idosa, mais velha na idade, eu quero dizer para os irmãos que é muito gratificante. O meu marido, ele sempre fala lá em casa que ele gosta muito, irmão Paulo, de estar no meio de pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas, elas têm muito que nos ensinar.
Aí talvez você diga assim: ah, mas eu conheço um monte de gente que é mais velha, mas que parece que tem a mente de uma criança. Sim, eu também conheço algumas pessoas mais velhas que talvez não foram bem-sucedidos na sua vida e talvez falem algumas bobagens que não nos sirvam, mas na maior parte do nosso convívio, das pessoas que a gente convive, que a gente tem amizade, que a gente tem relacionamentos, a grande maioria, essas pessoas têm muito que nos ensinar. Irmãos, eu gosto muito de ouvir os idosos, porque os idosos, eles viveram um tempo bem diferente do tempo que nós vivemos hoje. E eles viram muitas coisas, eles aprenderam muitas coisas. E hoje, se nós for olhar para a vida dessas pessoas, eu digo isso me espelhando na minha mãe, que tem 89 anos. Eu fiquei 10 dias na casa dela, e a gente sentava assim para conversar, e ela me contava histórias da sua juventude, de como ela conheceu o meu pai, de como era naquela época, muito diferente da nossa época hoje. E eu aprendo, queridos, muitas lições para a minha vida, e que eu tento passar para os meus filhos, e quero passar para os meus netos, se eu ainda estiver nessa terra. Lições de vida, lições de responsabilidades, lições de trabalho, lições de compromisso, lições de palavra. A minha mãe, ela falava muito para mim a respeito que o homem e a mulher, eles precisam ser homens e mulheres de palavra. Ainda minha mãe dizia: quando você dá uma palavra para alguém, você precisa cumprir aquela palavra. Você precisa se esforçar para cumprir aquela palavra. E com a palavra de Deus, queridos, não é diferente. Aqui nós temos dois caminhos: o justo, o caminho do justo, e o caminho do ímpio. O justo andará pelos conselhos da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus para nós hoje na terra? É a lei. A palavra de Deus para nós é a lei da terra. É onde nós aprendemos, é onde nós mudamos a nossa vida, através dessa lei, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Como eu dizia, pelos conselhos dos mais velhos, dos pais, das mães, dos avós, das pessoas que já viveram experiências que talvez eu e você ainda não vivemos. O justo que ouve conselhos, ele é um sábio. Amém. O justo que ouve conselhos, sábio é. Irmãos, quando nós ouvimos um conselho, às vezes de imediato, dependendo da circunstância em que a gente está vivendo, às vezes a gente não aceita muito bem, não é verdade? Porque às vezes esse conselho vai atingir pontos da nossa vida
que talvez a gente não esteja preparado para ouvir certos conselhos e colocá-los em prática. Não é verdade? Mas eu quero dizer, queridos, para vocês nessa noite, que o justo, o homem e a mulher que é justo, ele vai encontrar prazer na lei do Senhor. Glória a Deus. A palavra aqui fala, o verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Graças a Deus. Não é na lei do homem, não é na minha lei, mas é na lei do Senhor. Então o justo que ouve conselhos, sábio é. Amém. O ímpio, ele andará pela cultura do seu eu. Por que ele vai andar na cultura do seu eu? Porque o seu eu vai falar mais alto. Não, mas é do jeito que eu quero. Não, é do jeito que eu penso. É do jeito que eu imagino que seja. E muitas vezes, irmãos, não é isso que Deus tem para nós. Porque quando o ímpio, ele anda pela cultura do seu eu, quando o homem e a mulher anda na cultura do seu próprio umbigo, do seu próprio pensamento, das suas próprias palavras, o que vai acontecer com ele? Ele vai acabar perdendo o único e verdadeiro Deus. Porque é Deus que nos ensina. E é através da lei, é através da palavra, é através do Espírito Santo que nós recebemos o melhor conselho. Quantas pessoas já falaram para mim, muitas e muitas vezes: eu prefiro orar a Deus, porque Deus vai falar comigo. Amém! E você não está errado. Só que o conselho é igual um casamento. Eu digo isso porque lá em casa funciona assim. O meu marido é aquele que ele vai pensar, irmã Sueli, 1000 vezes antes de fazer alguma coisa. Então a gente senta na mesa e ele fica: e aí? O que você acha de tal coisa? E aí? Será que fazemos? Será que não fazemos? Será que dá? Será que não dá? Por que isso? É um casamento. São duas pessoas. E se nós queremos caminhar juntos dentro de uma casa, como casal, nós precisamos andar numa concordância. Pastora, mas tem vezes que a gente não anda em concordância. Claro que não. Muitas e muitas vezes não andamos na concordância. Mas nós procuramos sentar e andar na concordância. O que você acha? O que você pensa a respeito de tal coisa? Será que nós vamos por esse caminho? Ou será que nós tomamos outro caminho? Irmãos, isso agrada a Deus. Porque Deus, Ele nos enxerga com olhos de que a gente é sábio. Glória a Deus. A sabedoria que vem dele para o nosso coração. Irmãos, não é o muito estudar que eu vou ser mais sábio. Não. Eu preciso do estudo, eu preciso meditar, eu preciso estudar, mas eu preciso da sabedoria que vem do meu Pai, do meu Criador. Amém?
O justo encontrará prazer na lei do Senhor. A sabedoria de Deus não se limita a proibições. Irmãos, Deus nos fez livres. Você é livre. Eu sou livre. Ah, pastor, então eu posso fazer o que eu quiser? Não é proibido? Bom, aí é você e você. Você nem coloque Deus nesse enrosco. É você e você. Pode. Só que depende de você. Tem um verso na Bíblia que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas não tem nada proibido. E a sabedoria de Deus, a sabedoria que o Senhor nos dá, ela não é uma sabedoria limitada. Eu quero que os irmãos entendam bem nessa noite, que aquilo que o Senhor nos dá é para o nosso progresso, é para as nossas conquistas, é para o nosso futuro. Porque hoje eu vou pensar, como que eu vou estar daqui a alguns anos? Se eu continuar caminhando no caminho do justo, como eu vou estar daqui a alguns anos? Como vai estar a minha vida? É igual o teu corpo. Todos os médicos, nutricionistas de saúde vão dizer para você que você é o que você come. Se você se alimenta mal, o teu corpo vai viver inflamado. Ainda mais mulheres, né? Como nós irmãs aqui, que estamos naquela fase maravilhosa da menopausa, que eu descobri que a menopausa é pro resto da vida, mas que não precisa ser uma sofrência, né? Nós podemos fazer muitas coisas para sair da sofrência e levar uma vida normal, não é verdade? Irmãos, isso chama-se sabedoria. Isso chama-se discernimento. Como então fazer o bem? Aleluia. É uma pergunta que eu faço para vocês, igreja. Como então fazer o bem? A busca começa com a palavra de Deus. No caso de nós cristãos, nós temos o manual, nós temos a palavra. No nosso caso, que somos cristãos. Então, se nós temos alguma dúvida, nós vamos para a palavra. Essa palavra aqui, você vai ter resposta para todas as coisas da tua vida aqui na terra. Deus não se enganou. A Bíblia não precisa ser escrita novamente. A Bíblia não precisa ser mudada. Tudo que está aqui, se você continuar perseverando e crendo, as coisas vão acontecer na tua vida e na minha vida. Então a busca começa com a palavra do Senhor. A decisão de fugir do bem, a decisão de fugir do mal e buscar o bem. A decisão de fugir do mal e buscar o bem. Decisão de quem, pastora? A minha decisão, a tua decisão. Como eu disse,
não há proibições. Mas eu preciso querer o melhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para aqueles que eu tenho convívio, para as pessoas do meu relacionamento dentro da minha casa. Irmãos, quando nós fugimos do mal e nós buscamos o bem, o Senhor se manifesta de várias formas. Com certeza, as árvores plantadas junto a rios, com certeza serão mais fortes e verdes. Aqui o verso 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, o justo, ele é como a árvore. O ímpio, ele é como a palha. O 4 diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Que o vento dispersa. Se você é justo, você será como a árvore. Se você é ímpio, você será como a palha. Qualquer vento vai te levar. Eu quero que você abra lá em Provérbios 16, 17. Provérbios 16, 17. Diz assim: o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então a decisão de fugir do mal e buscar o bem. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Aleluias. Amém. A árvore, ela é forte e ela é enraizada quando ela é plantada em volta de um rio, aonde há água. Porque ela está perto de água. É igual a plantinha que você tem na tua casa. Eu não sei se você faz como nós fazemos com a nossa hortelã lá em casa. Todas as tardes nós molhamos. Porque se nós não molharmos, irmão Paulo, a nossa hortelã vai secar. Eu quero dizer para você, meu querido irmão e minha irmã, a nossa vida espiritual também é assim. Todos os dias nós devemos regar. Glória a Deus. Não é só no culto de domingo. É todos os dias nós devemos regar. Pastora, como que nós regamos a nossa vida espiritual? Lendo a palavra, estudando a palavra, orando ao Senhor. Queridos, eu quero incentivar vocês a estarem vindo ao altar da casa de Deus clamar. Amém. Irmãos, nós temos tido experiências aqui nesse altar grandiosas de oração. Grandiosas. Como Deus tem falado conosco nessa casa, através da nossa oração. Amém.
Irmãos, caminhe uma milha a mais. Se esforce. É meia hora de oração. É meia hora de busca. Que verdadeiramente eu digo para você, vale muito a pena. A palha, ela não tem raiz. Ela não tem vida. E ela não vai permanecer firme. Porque o vento vai dispersar. Seja justo como a árvore que é forte e enraizada. Enraizada. Não seja ímpio como a palha, porque o vento vai te dispersar. O ímpio que persistir nos seus erros será julgado e rejeitado por Deus. Ah, pastora, mas essa palavra é muito pesada. O ímpio que persistir nos seus erros será julgado e rejeitado por Deus. Eu quero que você abra lá em Provérbios, capítulo 15, o verso 29. Olha que verso tremendo. Provérbios 15, 29 diz assim: o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. O que nós fazemos aqui todos os dias nesse altar? Orando ao Senhor como justos. E no seu devido tempo, o Senhor vai nos dar respostas. Aliás, Deus já tem dado, né, irmã Sueli? Deus já tem dado respostas. O que é isso? Persistência. O que é isso? Perseverança. O que é isso? Ter sabedoria. Ser um homem e uma mulher sábio. Irmãos, não basta nós ganharmos muito dinheiro. Essa semana eu ouvi uma palavra de uma pregadora e ela dizia a respeito disso. Ah, pastora, mas o dinheiro é necessário. Claro que é. Sem dinheiro nós não fazemos nada, nós não comemos, nós não vestimos, nós não compramos, nós não fazemos nada. Só que nós não podemos fazer do dinheiro o nosso Deus. Isso é palavra de sabedoria. Porque quantas pessoas que talvez você conheça, talvez eu conheça, que tem muito dinheiro, que tem um salário muito bom no fim do mês, mas não tem um pingo de discernimento, de inteligência e de sabedoria para administrar esse dinheiro na sua família. Irmãos, as duas coisas precisam caminhar juntas: a sabedoria e a disciplina. Pastora, então por que a gente entra numas furadas de vez em quando? Entramos. Sabe por que nós entramos em algumas furadas? Porque aqui não tem nenhum super-homem. Aqui não tem nenhuma super-mulher. Aqui nós estamos lutando para chegar lá. Todos os dias. Marchando. Prosseguindo para o alvo. Prosseguindo. Caminhando. Para chegar lá. Essa terra não é nossa. É muito bom ter as coisas boas. Todos nós desejamos coisas boas aqui. Todos nós desejamos casas, carros, coisas, viagens. Tudo isso é muito bom.
Isso é muito, alegra, nos dá prazer, nos dá alegria, nos dá felicidade. Mas eu quero dizer para vocês que nós não vamos levar nada para o céu. Verdade. Nada. Eu não vou carregar a minha bela casa, que talvez eu gastei milhões para arrumar, para o céu. Ou o meu carro, não. Mas enquanto nós morarmos aqui na terra, nós precisamos viver bem. Porque isso agrada ao nosso coração em primeiro lugar, e ao coração de Deus, que tem o prazer de nos abençoar. Irmãos, morar bem alegra o teu coração e o coração do nosso Pai. Qual é o pai que não quer que o seu filho viva bem? Só se ele for um insensato. Porque o meu pai, enquanto ele vivia, enquanto ele era vivo, ele fazia de tudo pelos seus filhos, para terem uma vida boa, digna na terra. Então esse é o nosso pai, esse é o papel do pai, o nosso Deus, nos garantir uma vida boa, ainda aqui nessa terra. Irmãos, quando a gente fala que o ímpio ele será rejeitado, será julgado por Deus, aí muitas pessoas dizem, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus é justiça e juízo. E nós acabamos de ler aqui o Provérbios, que o Senhor está longe dos perversos. E eu quero que você abra a palavra de Deus também, lá em Isaías. Vamos ver o que fala Isaías. Isaías. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías. Achei. Isaías 59, verso 1 e verso 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não é palavra de uma pastora, é a palavra de Isaías aqui 59. A mão do Senhor ela não está encolhida para não poder salvar. O seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas o 2 diz, mas as vossas iniquidades. Irmãos, iniquidades pode ser qualquer coisa que não agrade a Deus. Se Deus entender que não é do agrado dele, ele não vai nos ouvir. Pastora, mas eu achei que iniquidade era só eu matar alguém, roubar um banco, assaltar, lesar alguém. Não, queridos. Iniquidade pode ser várias coisas. Várias coisas. A primeira iniquidade do ser humano é quando nós não obedecemos. Quando há um comando do céu e nós não obedecemos, nós estamos em iniquidade. Nós estamos em pecado. O pastor pregava semana passada aqui, domingo, né? Ele dizia que por causa da fé de um homem chamado Noé, a fé de um homem, ele e a sua família foram salvos. E o pastor ainda dizia na pregação: Deus não falou com a mulher de Noé, Deus não falou com os filhos de Noé, Deus falou com Noé exclusivamente. E a esposa de Noé, os filhos de Noé, as noras de Noé, eles obedeceram. E eles se salvaram porque eles acreditaram
naquilo que Deus disse para Noé. Amém. Irmãos, e é como o pastor dizia ainda, incredulidade é pecado. Incredulidade é você pensar que Deus está brincando. E eu quero dizer mais, tem muito crente achando que Deus está brincando. Ah, Deus é amor. Tudo isso que os pastores falam nas igrejas, Deus é capaz que Deus vai fazer. Ah, porque Deus fez com Noé, mas esse tempo é outro. Nada mudou. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que não há nada novo debaixo do céu. Nada. Absolutamente nada. A palavra de Deus não mudou. A promessa de Deus não mudou. Continua valendo para mim e para você. Domingo passado, o pastor ele acordou com uma palavra. E ele acordou assim, ele sentou na cama e ele disse assim: o Senhor falou comigo. E ele acordou com aquela palavra. E o Senhor falando para ele: seja fiel no pouco. É loucura. É loucura. Mas o Senhor tem falado para nós: sejam fiel no pouco. O que Ele vai fazer, Edson, só cabe a Ele. Nós estamos aqui disponíveis. Disponíveis. Ouvindo e obedecendo. Já indo quase para o final. Escolha caminhos que te levem a um destino propício. Irmãos, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, sem nos desviar, pastora, mas as aflições é tão grande muitas vezes que a gente tem vontade de parar. Sim. Eu e meu esposo já pensamos em parar muitas e muitas vezes. E nós já falamos entre nós: será mesmo que vale a pena? Será mesmo que vale a pena caminhar algumas milhas a mais, como temos caminhado? Será mesmo que vale a pena persistir na oração? Será mesmo que Deus tem ouvido o que tem saído da nossa boca? Sabe, queridos, eu quero contar um testemunho para vocês de algo que o Senhor, eu tive uma experiência essa semana na minha mesa, quando eu tomava meu café da manhã e eu meditava na palavra. E foi tão interessante porque o Senhor começou a falar comigo. E aí o pastor, eu lembrando da palavra que o Senhor tinha falado para o meu esposo, que era para ele ser fiel no pouco, eu meditando nessa palavra, porque a palavra quando é boa você guarda, você não esquece. E eu meditando naquilo que ele disse, e eu dizia: Senhor, mas são tão poucas as pessoas para eu ministrar a tua palavra. Sabe o que o Senhor falou para mim? Eu nunca mais vou esquecer isso. O Espírito Santo veio sobre mim e ele disse: pregue para mim. É para mim que você prega. Irmãos,
aquele dia mudou. Porque quando nós fazemos para o Senhor, Glória a Deus. o Senhor Aleluia. faz por nós. Eu não sei como você tem sido na tua vida, lá no teu trabalho. O que você tem alcançado e o que você não tem alcançado. O que tem te afligido? A Bíblia diz que há muitas aflições no coração do justo. Mas se nós persistirmos, sendo fiéis, sendo simples, nós vamos vencer. Eu não sei como você tem lidado com isso. Eu não sei como você tem trabalhado com isso. Eu não sei como você tem entendido a respeito de certas coisas que talvez aconteça com você Glória a Deus. e que talvez não tenha explicação humana. Irmão, se eu for pedir uma explicação humana para nossa história em Paranaguá, eu garanto para vocês que não vai ter. Nós não teremos uma explicação humana. Aqueles que rejeitam conselhos, eles caminham para a sua própria destruição. Irmãos, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser justo. Vale a pena escolher o bem e rejeitar o mal. Amém. Para encerrar, aqui Malaquias capítulo 3, o verso 18, um verso que eu amo, e um verso que eu oro muito na minha oração, é esse verso aqui, aonde diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sueli, nós vamos ver a diferença. Glória a Deus. As pessoas podem não entender, mas nós, lá na frente, um dia, nós vamos olhar para trás, não arrependidos, mas nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena ser diferente. Valeu a pena ir no templo todos os dias orar. Valeu a pena eu vir todos os domingos cultuar o meu Senhor. Ah, pastor, é tão pouco. Não importa. O importante é Ele receber a tua adoração. Sabe, queridos, essa semana eu tive uma experiência aqui no altar, quando eu orava. E eu gosto muito de cantar. Não tenho voz para cantar, mas eu amo louvar o meu Deus. E eu estava orando e de repente eu comecei a cantar. E eu comecei a dizer para o Senhor: Senhor, aqui não tem banda nessa oração, aqui não tem som, não tem levitas aqui cantando, mas eu quero te adorar com a minha voz. E quanto mais eu falava isso para Deus, mais eu adorava e mais Ele recebia a minha adoração. Glória a Deus. Irmãos, nós não precisamos de música para nós louvarmos o nome do Senhor. Ele está vivo. Ele vai ouvir o nosso louvor. Amém. Ele vai ouvir o teu louvor. Aquilo que sai do teu coração com sinceridade, com lealdade. Irmãos, o Senhor nos conhece.
O Senhor fala na sua palavra que Ele lembra que nós somos pó. Irmãos, nós não somos super-heróis. Mas vale a pena persistir no caminho do justo. O justo será como a árvore forte Glória a Deus. e enraizada. Mas o ímpio, como a palha que o vento dispersa. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe tua vida. Que o Senhor Jesus possa responder à lealdade do coração de vocês. Que o Senhor Jesus possa ouvir aquilo que sai, não apenas da tua boca, mas aquilo que sai do profundo do teu coração. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.